Fala, nação! Sejam bem-vindos ao canal Fla de Primeira, o seu canal de notícias, informações e resenhas sobre o Flamengo. Já chega aí deixando o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Segue a gente também nas nossas redes sociais, YouTube e Instagram, @Fla de Primeira, e no X, o antigo Twitter, @Fla de Primeira, _. Vamos falar um pouquinho agora do Felipe Luiz com as suas convicções. Felipe Luiz tem hora que ele é meio teimoso, né, cara? Mas, assim, a gente vê que ele é um cara que é um cara inteligente, ninguém tem dúvida disso, é um cara estudioso e que está dia a dia com os jogadores lá. Nós, como torcedores, né, a gente está sempre ali criticando, cobrando, querendo alguma coisa. Todo mundo aí fala, o Pedro tem que ser titular, o Pedro é isso, o Pedro é aquilo. Eu também falo, eu também acho que o Pedro, para mim, é ele e o restante do time. Mas, assim, o Felipe Luiz está lá no dia a dia, ele está convivendo com os jogadores. E ele falou, né, que o Pedro treinou muito bem, foi para o jogo e deu uma assistência, fez um gol e jogou muito ontem. Então, assim, a gente espera que o Pedro retribua, né, cada vez mais essas chances que ele tem, que ele chegue e compense, né, faça valer a pena. Porque, sinceramente, ele é o melhor atacante que tem aí. Até, de repente, pensando numa provável escalação, convocação, né, para a Copa do Mundo do ano que vem. E vamos falar um pouquinho disso aí, ô Luciano. Você concorda aí com o Felipe Luiz, com o que ele tem feito, às vezes, de deixar o Pedro no banco e começar com o Bruno Henrique ou começar com o Plata, mesmo o Pedro estando, assim, aparentemente 100%, ô Luciano? Olha só, Andy, eu acho o Felipe Luiz, a impressão que eu tenho é que ele não gosta muito do Pedro, do estilo de jogo do Pedro, não se encaixa no estilo de jogo, no futebol que o Felipe Luiz quer implementar nessa equipe do Flamengo, entendeu? Eu já disse isso aqui, assim, claro, não foi ele que inventou, não é o Felipe Luiz que inventou isso, mas muitas equipes grandes da Europa, o próprio Barcelona, na época do Messi, né, na época do Guardiola, jogava com atacantes mais móveis, atacantes de mobilidade, atacantes de movimentação, não tinha em muitos momentos não tinha aquele centroavante de área, aquele camisa 9, né, de verdade mesmo, aquele cara fixo ali na frente, o fazedor de gols, o matador, né? Eles optavam por uma coisa do futebol moderno, né? Hoje o futebol é muito mais dinâmico, muito mais de força, muito mais de movimentação, o futebol é muito mais corrido, né? Então, muitos preferem esses atacantes de mobilidade, atacantes que recompõem, atacantes que voltam para marcar, que faz pressão alta, enfim. E nisso está sendo deixado de lado, muitas vezes, um tipo de jogador que eu particularmente gosto muito e admiro muito, que é aquele típico camisa 9, aquele típico homem de área, aquele típico centroavante mesmo, das antigas, entendeu? Aquele fazedor de gols, como eu vi vários, assim. E o Pedro é um desses, cara. O Pedro é um remanescente do verdadeiro típico camisa 9. Aquele camisa 9 de verdade, aquele camisa 9, aquele cara que joga ali na área e tal. E geralmente esse tipo de jogador, ele não é tão móvel, ele não tem assim tanta movimentação, ele não volta tanto para marcar, né? E nisso, nesse futebol moderno de hoje, de tanta correria e de tanto dinamismo, muitos acreditam que a equipe perde um pouco. É menos um ali para correr, é menos um para recompor, é menos um para marcar. Eu acho uma pena, porque eu acho que é um jogador que é um tipo de jogador que faz falta, né? Falando especificamente do Pedro, eu acho o Pedro o melhor camisa 9 da América do Sul, um dos melhores centroavantes hoje atuando no futebol brasileiro, não, se não o melhor, é o melhor do Brasil, o melhor da América do Sul. Hoje o melhor camisa 9, o melhor centroavante. E assim, é difícil até você ver jogadores com as características do Pedro. No elenco do Flamengo não tem. Não tem nenhum outro jogador que tenha as características do Pedro, né? Você vê ele que nós temos atacantes que se encaixam, né, se enquadram nesse futebol moderno, são atacantes que voltam, que marcam, que se movimentam muito, muito vigor físico, mas que entregam poucos gols. A maioria deles entregam poucos gols. Muitas das vezes, eu fico puto também com o Felipe Luiz, ele prefere um falso 9 do que um 9 de verdade. Que no meu caso é o Pedro. Ele prefere colocar um falso 9. O Bruno Henrique não vem no bom momento, o Bruno Henrique está numa fase terrível. Há muitos jogos que ele não está jogando absolutamente nada, né? Tanto que ontem ele entrou em campo. O Felipe Luiz colocou até o Michael, que não entrava não sei quanto tempo, mas não colocou o Bruno Henrique. Né? Finalmente ele está enxergando que realmente a fase não está boa para o BH. Mas em relação ao Pedro, eu até entendo alguns jogos que ele tenha ficado fora, pelo seguinte, cara, o Pedro ele perdeu gols assim, que não se pode perder. Um atacante, um centroavante do nível dele não pode perder. E ele perdeu gols assim contra o Vasco,
contra o Estudiantes, 2 jogos, né? Ele perdeu o gol assim contra o Atlético Mineiro, naquela Copa do Brasil, que a gente foi eliminado, que poderia ter sido gol da classificação, né? Lá em Minas Gerais. Quer dizer, em jogos importantes, o Pedro tem perdido gols assim que não pode. Um centroavante do nível dele, da categoria dele, não pode perder esses gols, tá? Mas, infelizmente, nós não temos outro jogador com essas características no elenco. O único centroavante que nós temos é ele, é o Pedro. Entendeu? Daí o Felipe Luiz optou em alguns jogos por outros jogadores, tal, Plata, próprio Bruno Henrique, enfim. Mesmo sem o Pedro, ele ganhou, né? Ganhou do Corinthians, ganhou outros jogos aí. Mas eu entendo o lado dele, né? Realmente, se não está bem, se está vacilando ali. Mas também, assim, se a fase, de repente, o Pedro está oscilando muito esse ano. Desde que ele voltou dessa contusão, ele ainda não teve aquela sequência, né, de bons jogos. Assim, ele joga um jogo bem, outro jogo ele vai regular, depois joga 2 jogos apagados, daí perde um gol aqui feito, mas depois faz um ali. Ele está oscilando muito, né? Mas, assim, a gente não tem outro jogador. Então, eu acho que, para mim, a atitude acertada seria mantê-lo na equipe. Né? Não está fazendo gol, eu vou tirá-lo. Não, acho que não é a solução. Acho que ele tem que ser mantido. Claro que não é mantido a qualquer custo, ninguém está acima do Flamengo, mas até porque não tem outro jogador com as características dele, cara. Entendeu? O Flamengo peca muito nisso, não assim, tinha muito domínio de bola, mas não conseguia fazer os gols. E assim, na falta de um outro jogador, tem que insistir. Claro, se ele estiver mal, durante o decorrer do jogo, substitui, troca, faz algumas alterações ali. O Plata já jogou de falso 9, jogou bem. O Bruno Henrique em algumas ocasiões também, embora agora venha mal já há algum tempo, né? Eu acho que a gente tem que entender também um pouco o lado do Felipe Luiz, entendeu? Eu acho que ele não tá... Eu entendo, eu vejo o lado dele também. Como ele disse na entrevista coletiva, né? Sou eu que dou as caras depois, né? Quem responde sou eu. Então ele vai agir com as convicções dele até o fim e tal, porque ele também quer vencer, né? Um cara vitorioso, um cara vencedor. Né? O elenco do Flamengo é muito experiente, é muito maduro, né? Ele já teve alguns atritos aí com o Pedro esse ano, né, por falta de empenho, tal, falta de dedicação, episódio do Pedro com a própria diretoria, mas eu acho que tudo isso já foi superado. Eu acho que não é questão de ter uma rusga do passado, um mau entendimento entre eles. Eu acho que realmente é porque o Pedro vacilou, entendeu? Ele pisou na bola realmente em alguns jogos aí, perdendo gols assim. Ontem ele fez uma partida excelente. Ele meteu um gol, ele deu uma assistência, ele jogou muito bem. Mas mesmo nessa partida que ele foi muito bem, ele fez firula, teve uma bola que ele perdeu lá, que no contra-ataque o Botafogo poderia ter feito gol e ia complicar pra gente, entendeu? Ele tentou dar dribles ali desnecessários no meio campo, ele perdeu bolas ali que não deveria ter perdido, entendeu? Então, assim, a gente reconhece que a fase não é a melhor do Pedro no Flamengo, mas eu reconheço, assim, que é um jogador que é importantíssimo no nosso elenco, até porque não tem outro com as características dele. Mas esses jogos que ele tem ficado fora aí, embora eu fique puto, porque eu gosto dele, eu gosto desse tipo de jogador, eu gosto do centroavante, aquele cara das antigas, né, o 9 típico, mas eu reconheço que em alguns momentos ali o Felipe Luiz tinha a razão dele, tinha os motivos dele para deixá-lo de fora. Muito bem, Luciano. E, assim, falando das convicções aí do Felipe Luiz, aí, concordo com o que você falou também. Eu acho que jogos grandes, né, principalmente esse agora contra o Palmeiras, o Felipe Luiz deve tentar escalar jogador grande que faz gol. Porque, porra, eu vejo assim, às vezes, o Plata tá jogando muito e tal, mas demora a fazer gol, é o cara que faz muito jogo, fez gol ontem, mas demora, às vezes, a aparecer e tal. Você vê que o Pedro, não. O Pedro tem 1, 2 chances de gol, entendeu? Mesmo que, às vezes, igual o Luciano comentou aí, que alguns jogos atrás ele estava um pouco displicente e tal, perdeu alguns gols, assim, né, que ele não perderia. A gente vê que, para mim, jogador que tem que jogar é jogador que faz gol. Igual, pô, até o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um cara que sempre está fazendo gol no Flamengo. Aí você, às vezes, tira ele para botar o Carrascal. Tudo bem, o Carrascal foi bem, né, na direita lá. Mas, na minha visão, o Carrascal tem que ser ali a sombra do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não está, entrar o Carrascal no meio, que ele entra bem, como aconteceu ontem. Ele entra muito bem no jogo ali, ele entra com movimentação boa, com passe bom, com visão de jogo. E, para mim, ele não tem que colocar na lateral direita, na ponta direita. Ponta direita, o Flamengo tem 1 milhão. Agora, meia é só o Arrascaeta e ele, praticamente, que é o camisa 10 ali. E, para mim, ele tem que ser escalado, o Luiz Araújo. Tem que estar o Pedro em campo contra o Palmeiras. Jogador que faz gol. Não adianta você querer botar jogador, independente da função. Pô, às vezes você fica tentando esforçar, botar o cara.
Tudo bem o Lino é um caso à parte. O Lino não faz gol, a gente vê que o Lino, né, dribla e não faz gol, mas o Lino cria muitas chances para que os jogadores façam gol também, né, cara? Principalmente os atacantes, até o Arrascaeta também e tal. Agora, tem jogo que o Lino não tá muito bem e ele tem que colocar o Cebolinha. O Cebolinha é um cara que faz gol também, não é um cara que mocoronga, tá ligado? Aí você vê por exemplo, o Michael. O Michael ontem entrou e tal, fez quase até um gol lá, mas também é um jogador que não é um jogador decisivo. Tanto é que na Libertadores, lá, né, que a gente teve lá a chance dele fazer o gol para dar o título para a gente, ele não conseguiu fazer, perdeu, isolou a bola. Então a gente precisa, em jogo grande, para mim, jogador que faz gol, jogador que decide em jogos grandes. E como o Luciano falou, gosto muito do Bruno Henrique também. Tá? O Bruno Henrique, para mim, é um jogador desses que faz gol, que aparece, mas que vive uma fase muito ruim. Vive uma fase assim que não tem feito gols. O Bruno Henrique, cara, ele pega a bola, dá dois tapas para frente, tropeça, cai. Tá acontecendo isso direto, tromba com o jogador e vai de novo. É esforçado, é um jogador esforçado, é guerreiro, tá lá, mas pega a bola, dois tapas na bola, cai, tropeça. As pernas dele mesmo que atrapalham ele. Tá, assim, tá gritante. Eu gosto muito dele, pô, jogador lendário no Flamengo, né? Conseguiu muitos títulos pra gente aí. Só que, pô, tem hora que o Felipe Luiz tem que ver o jogo, tem que tentar ler essas coisas. Entre entrar o Bruno Henrique na ponta esquerda e entrar um Cebolinha para mim, um Cebolinha que nem tá bem, eu ainda prefiro o Cebolinha, que é um cara que às vezes do nada dá aquela rabiscada, chuta ali e pode fazer o gol. O Bruno Henrique fazia muito isso, mas não tem feito. Então, assim, eu vejo hoje o que está acontecendo no atual momento, né, cara? A gente tem aqui, antes de eu chamar o Jonas, a gente tem aqui uma mensagem do Evandro falando sobre o Pedro. O Pedro tem que ser titular. O Felipe Luiz tem que parar com isso de só escolher o Bruno Henrique. Só organizar o time de um jeito que jogue a bola para ele e ele não perde. É isso aí, eu também acho, Evandro. Tem mais um comentário do Pedro aqui. Vou achar aqui, ele fala... o Pedro, sem estar 100%, é melhor que qualquer um atacante aí do Flamengo, né, cara? E ele não perde gol. O esquema tático que não está favorecendo, né, para ele, infelizmente. E o Felipe Luiz não vê isso. Às vezes acontece um pouco isso também, né, cara? Do esquema tático não tá ali se encaixando com o Pedro, né, cara? Mas tá começando a funcionar. Estão começando a aparecer os gols agora. E a gente espera que isso melhore cada vez mais. A gente tem aqui nosso amigo Rodrigão, que tá lá assistindo do sofá. Fala aí, Rodrigão, boa noite, amigo. Ele manda aí saudações do Boneiras. Boa noite aí, Rodrigão. Fala aí, Luciano, você queria comentar alguma coisa? Antes de passar para o Jonas, rapidinho, você falou do Luiz Araújo. Luiz Araújo é um jogador que eu gosto e admiro muito, cara, muito. Assim, um jogador que ele é esse atacante moderno aí que se encaixa, né, nesses esquemas táticos atuais aí desses treinadores, né, do futebol de hoje. É um jogador rápido, ele é um jogador que recompõe, ele é um jogador que volta para marcar, é um jogador de movimentação, e ele é um jogador extremamente útil, ele briga o tempo todo, ele corre o tempo todo, ele luta o tempo todo, ele se entrega o tempo todo, ele mesmo quando ele não está mal, ele não se esconde do jogo, ele é um jogador importante, ele é decisivo. Eu já disse aqui, até em outras lives aí, que eu acho ele e o Arrascaeta os jogadores hoje mais decisivos do Flamengo, os jogadores que mais decidem, tanto com gols, quanto com assistências, entendeu? Então o Luiz Araújo é um jogador que para mim não devia nem ter saído. Mas vão chegando nomes de peso, né? Mais peso do que o dele, e assim, aconteceu dele ir para o banco e ficar sendo mais escanteado ali, vamos colocar assim, embora é um jogador muito participativo, que quase todos os jogos ele entra, mas eu acho que ele precisa de mais tempo em campo, é um jogador que já se mostrou muito útil, e que assim, que esse já sabe o que é vestir o manto rubro-negro, esse já sabe o que é o vestir a camisa do Flamengo, ele já se adaptou bem. Muito bem. Ô, João, antes de eu falar com você aqui, ó, eu só vou ler o comentário do Evandro, que ele concorda um pouco com o que eu falei aqui. Eu falei sem ler o que ele tinha escrito aqui, né, cara? Ele manda: o BH está só modo corrida, só modo corrida e cair à toa pedindo falta. É o que eu falei, ele corre, tropeça, cai, pede falta, bate, tromba. Aí só corre, mas não tem atitude, não tem a boa finalização. Sempre prefere cavar falta do que jogar futebol. E o Felipe insiste nele, não sei por quê. Realmente, cara, o BH tem uma história muito linda. Todo mundo aqui, ninguém tá falando mal para tipo, o BH é horrível, tipo, não serve mais para nada. Mas, cara, infelizmente já tá chegando um momento que ele não tá mais rendendo como rendia antes, né, cara? E o forte do BH era a explosão física antes também, né, cara? Velocidade, e fazia muito gol. Até por essa atitude que ele tinha em campo, ele conseguia ficar em momentos que ele
conseguia finalizar bem, chutar e fazer os gols. Só que ele não está conseguindo mais, como o nosso amigo falou aí, ele corre, cai, tropeça, porra, tá tomando drible dos outros, não tá conseguindo para chegar num patamar que ele tinha. E o Rodrigão concorda comigo um pouquinho aqui, ó. O Pedro tem que jogar e o Luiz Araújo também, sempre faz gol. É isso que eu acho, cara. Jogador que faz gol, para mim, tem que jogar, cara. Em jogo grande, não tem jeito. Eu estava vendo até uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, e ele falando exatamente isso, que jogador grande, em jogo grande, o cara tem que jogar. E às vezes, pela inexperiência do Filipe Luiz, mesmo o Filipe Luiz sendo um cara inteligente, um cara que tem aí, de repente, um futuro brilhante na carreira, ele às vezes falta um pouquinho de experiência. E o Luxemburgo até fala que às vezes o jogador importante, grande, mesmo não estando 100%, vai decidir jogo grande, cara. E o jogador, às vezes, 100%, vai correr e não vai arrumar nada no jogo. Isso aí realmente tem acontecido no Flamengo em vários jogos aí que a gente empatou, tropeçou, fez poucos gols. Foi um pouquinho da teimosia do Filipe Luiz, querendo sempre insistir em jogadores só de velocidade e recomposição. Tudo bem, é importante ter jogadores assim, lógico, mas ter um time inteiro assim, a gente recompõe, mas não faz gol, aí não adianta. É meu ponto de vista, né? Tem aqui mais um comentário do Evandro. O Pedro precisa de tempo, já que esse título do BH não tem retorno, tem que insistir no Pedro também. E com certeza o retorno vai ser bem melhor que o BH. O ataque do Flamengo tem que ser o Pedro. É isso aí, eu também concordo, Evandro. Plenamente com o que você está dizendo aqui. E ele fala: o BH vive de pedir falta. De qualquer esbarrão que leva, já fica reclamando, pedindo falta. Faz de tudo para parar jogadas. Está na fase ruim, infelizmente, esse ano não é para ele. Realmente. Eu estou concordando 100% com o Evandro. O Evandro combina muito com o nosso pensamento aqui. Pô, exatamente. Ô, Jonas, e aí, o que você tem a falar agora, cara? Eu demorei até atrasar chegar em você aí, mas vai lá. Manda ver, Jonas. Você tem que comentar a respeito do Filipe Luiz, das convicções dele e de quem ele escala, o que você acha? Você acha que está errado, está certo? Ele tem que fazer isso mesmo? Qual é a sua opinião? Então, se você pegar o tópico da live agora, é Filipe Luiz e suas convicções, né? Aí você pega a bancada, o chat, todo mundo tendo uma visão que eu acho que a maioria de, tipo assim, o torcedor, quem tá vendo por fora, tem. Aí por isso que tá lá, Filipe Luiz e suas convicções. Cara, ele não vai tirar isso da cabeça, que ele tem que ter os dois extremos rápido. Ele não vai tirar. Questão do Pedro jogar, ele meio que tenta montar um esquema mais favorável para o Pedro. Mas tem vezes que não encaixa. Por isso que eu falo que tem hora que o Pedro me estressa e tem hora que, igual ontem, né? Só alegria. Um ponto foi aí que o Luciano falou da final lá, né? Da semi, né? Do Mineiro lá, tudo. Foi das quartas lá, né? Que eu acho. Foi das quartas. Então é um tópico, tipo assim, que é ali, Filipe Luiz e suas convicções. A gente está aqui com outra visão, tanto vocês dois pontuaram muito bem, o chat pontuou muito bem. Uma coisa ali que o Rodrigão sempre fala, que o Luiz Araújo tem que jogar. Eu acho também que ele tem que jogar, mas não sei se esse ponto dele de ele não ter um espaço ali, querendo ou não, ajuda muito, tá? Porque ele sempre, quando ele entra, ele se esforça, tudo, dá o seu melhor, joga bem, entra bem, quando ele não está titular. Então, eu acho que o Filipe Luiz, ele, voltando naquelas convicções dele, ele pode ver que toda a coletiva dele, praticamente, ele fala que vai jogar quem está bem, que não é que o cara tem história no clube ou não, mas vai jogar quem apresenta os resultados nos treinos. E isso ajudou muito, cara, o Pedro. Eu fui um que critiquei. Falei, cara, será que aconteceu isso mesmo, isso e tal? Pô, não é possível. Depois o próprio Pedro falou, os números falaram, né, da questão dos treinos do Pedro, que era praticamente o pior. O próprio Pedro falou isso, que estava sendo pior, passava pelos momentos particulares dele. Enfim, então ele deu a volta por cima, já provou isso, eu acho que já provou que se recuperou 100%. Vem um debate em si, né, próprio para isso, mas eu acho que o Pedro já recuperou, pode ser 100% ou não, mas já está perto disso, e faz muita falta quando ele não está. Uma
uma resposta que o Jorginho deu ontem, na hora que acabou o jogo, né, naquela corredor de imprensa lá. Ele falou justamente, foi perguntado, né, do Pedro e tal, ele falou assim, quando o time constrói, tipo assim, o próprio time, né, o meio de campo, todo mundo constrói e entrega a bola para ele, sabe que vai ser diferente. Querendo ou não, envolvendo isso da pergunta do jornalista para ele, não quer dizer, tipo assim, que o Pedro ganhou o jogo ontem. Ele quis deixar claro isso. Quando o time está organizado, constrói, entrega uma bola eficiente, tipo, um Pedro, que todo mundo sabe da capacidade dele, o jogo muda. Se ele fizer o gol, as coisas acontecendo ali para ele no dia, é outro Pedro. E a gente já viu o Pedro que às vezes não dominava a bola, que é coisa rara de acontecer, mas estava acontecendo. Eu acho que um dos caras que mais faz o pivô ali, que mais tem presença de área, que é aquela chapada, né, que domina e chapa, é o Pedro. Mas não estava acontecendo. Então o Jorginho meio que exaltou o time em si, o potencial do time, como o Filipe Luiz na coletiva também falou, e o time estando bem, lá na frente as coisas acontecem. Então, e aí na frente tem que estar bem também, que é uma engrenagem, é um conjunto. Então, o chat, todo mundo, vocês pontuaram muito bem. E o tema é esse mesmo, a convicção. Ninguém aqui eu acho que vai tirar a convicção do Filipe Luiz. Eu acho que ele vai ainda buscar esse ataque rápido sempre. Então, o Pedro, querendo ou não, acaba ficando, às vezes, de fora. Eu, sinceramente, eu tô achando que ele vai entrar com o BH domingo, mas por uma, tipo assim, mas não é uma fase boa, mas o Filipe Luiz, ele a carinha dele já diz ali, né? Ele pensa, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, ele tem as convicções dele, e eu creio que vai fazer a melhor escolha domingo e vai dar tudo certo. Muito bem aí, muito bem, Jonas. Tudo bem, galera também que está assistindo a gente aí, não esquece de curtir a nossa live, né? De compartilhar e também se inscrever no canal. A gente está aqui agora com o nosso amigo Rodrigão, que estava assistindo a live em casa lá, mas ele teve atraso lá por causa de trabalho e tal, mas vai conseguir entrar com a gente aqui agora, tá? Vai entrar ao vivo aqui com a gente. Vamos lá, vamos adicionar o Rodrigão aqui. Uma salva de palmas para ele. Fala aí, Rodrigão. Tudo bem, meu amigo? Olá, galera. Seja bem-vindo aí mais uma vez aí, a nossa live aí. Rodrigão, que agora não tinha conseguido entrar, mas chegou agora com a gente aí. Rodrigão, você está acompanhando a live? A gente estava falando um pouquinho, né, do jogo do Botafogo de ontem, e a gente também estava falando sobre as convicções do Filipe Luiz, né, cara? O Filipe Luiz, às vezes, é meio teimoso, às vezes, né, faz parte do jogo, né, ele está lá assistindo os treinos, né, e dando os treinos até, e ele precisa, às vezes, né, ser teimoso, mas eu acho que tem hora que ele passa um pouquinho do ponto, e assim como você falou ali no comentário, eu acredito que jogador grande tem que jogar jogos grandes, e a gente vê que, pô, tipo, jogador que faz gol, Pedro, Luiz Araújo, contra o Palmeiras, tem que jogar. Não adianta botar jogador que fica só correndo à toa, que a gente não vai ganhar dos caras. E aí, Rodrigão, boa noite, cara, seja bem-vindo mais uma vez, faz a sua saudação para a galera aí, e se você quiser já comentar alguma coisa sobre o Filipe Luiz, fique à vontade também, Rodrigão. Primeiramente, aí, boa noite, Andinho, Luciano, Jonatas. Obrigado aí pelo convite. Peço desculpa aí pelo atraso. Estava enrolado e agora consegui aqui. Até falei, o Luciano me chamou, eu falei, eu nem dei certeza não, porque eu não sabia se... Aí eu consegui resolver aqui, aí deu certo. Sobre o Filipe Luiz, cara, primeira coisa, o que eu acho que o Pedro tem que jogar? Domingo ele tem que ganhar o jogo, né? O empate não é um bom resultado para a gente. Tudo bem que eu acho que não define nada. Se empatar não quer dizer o Palmeiras já é campeão, mas se o Palmeiras ganha, aí eu acho que já encaminha um pouco, né? Vou até bater na madeira aqui. Então, eu acho que a gente precisa de gols. Umas semanas atrás aí eu também fiquei meio puto com o Pedro, porque estava floreando muitas jogadas. Até ontem também, antes de fazer o gol, ele fez isso. Mas é questão de você chamar o cara e falar, pô, vamos jogar sério. Tem momentos que é para isso, tem momentos que não. Mas, cara, o cara, ele faz muita... Além de ter feito o gol ontem, ele deu... Você vê a assistência que ele deu para o Luiz Araújo, né? Então, assim, ele decide muito, cara.
E o BH, se o BH tivesse bem, eu ficava aqui, ó, tá? Questão tática, beleza. Mas não tá bem, cara. Ele não tá bem, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ir com o Pedro. Eu acho que a questão tática é importante, mas até um certo ponto. Entendeu? Ainda mais quando você precisa ganhar o jogo. Bom, a gente vai precisar de um ataque poderoso. Eu acho que, por exemplo, o que eu quero que jogue ele e o Luiz Araújo? Porque são dois caras que estão sempre fazendo gol, cara. Você pode reparar aí. O Luiz Araújo também abriu e está chutando. Ele chega. E você vê, quando os dois saíram do time, o time teve uma queda para fazer gol, né? Teve uma queda na artilharia ali. Né? A nossa defesa continua bem, continua tomando poucos gols, né? Mas o ataque deu uma parada de funcionar. Por quê? Porque saiu, coincidentemente, ou não, eu acho que não, saiu esses dois caras que sabem, tem intimidade com o gol, né? O Plata fez um gol ontem, importante. Mas quem garante que quando o Plata vai fazer um outro gol? Tomara que ele faça 3 contra o Palmeiras, mas não tem esse indicativo, né? Então eu entraria com os dois, aí depois, no segundo tempo, coloca o Plata ou outro jogador. Achei que o Cebolinha entrou bem também ontem, mas nem vi se... E saiu contundido, né? Não sei nem se é grave. Eu não vi a notícia hoje. E outro cara também azarado pra caramba, hein? Quando ele entra bem, sempre acontece alguma coisa com ele. Eu achei que ele entrou bem ontem, até na jogada do gol, acho que foi do Luiz Araújo, ele começa a jogada, ele que faz a jogada toda, aí o Pedro vai e faz aquela assistência. Então, acho que domingo eu entraria com o time que jogou hoje. Aí eu não sei se volta o Saul, né? E tem também, eu achei que a entrada do Pulgar também deu uma arrumada ali no meio-campo, né? E a gente vai precisar tomar cuidado com o Palmeiras. O Botafogo fez algumas vezes essa jogada. Quando sai daquela pressão do Flamengo, abre um buraco ali no meio. Então a gente tem que ter cuidado, porque o Palmeiras vai usar muito isso. Tenho certeza que o Abel está olhando isso. Então o Pulgar está uma consertada nisso aí. O time consegue ficar mais compacto ali no sistema defensivo, né? Quando o time está na frente e pega aquela bola que o cara... Conforme foi o gol, a jogada que o Arrascaeta fez, que ele pegou entre o meio-campo e a defesa do Botafogo ali. O Flamengo, às vezes, dá essa oportunidade para o adversário, não pode dar. Um time do Palmeiras, a gente não vai poder dar esse mole, não. Mas eu acredito aí uma vitória, para a gente empatar na pontuação ainda, a gente vai ficar atrás ainda no número de vitórias, né? Mas é importante a gente ganhar esse jogo. Muito bem aí, Rodrigão. Luciano, o que o time ganha com a entrada do Pedro e o que o Flamengo perde quando o Pedro não está em campo? O que você acha? O time ganha com a entrada do Pedro uma referência na área, né? Uma referência de um camisa 9 típico, né? Como um centroavante típico, um fazedor de gols, o goleador, o matador, e perde justamente nisso, porque nós não temos outro jogador no elenco com as mesmas características do Pedro. Nossos jogadores são atacantes móveis, muita movimentação, recomposição, mas poucos ali têm intimidade com o gol. Né? Então, a gente não tem nenhum jogador com características do Pedro. O BH, em grande fase, em boa fase, não era dele. Nunca foi a dele, o BH nunca foi centroavante. Mas ele jogou ali algumas vezes nessa posição, e quando a fase era boa, ele até vira ou mexe algum partido ou outra, conseguia mandar bem, fazer alguns gols, mas nunca foi. Então, assim, a gente não tem jogador. O único jogador, aliás, o Pedro é um jogador hoje raro até no futebol brasileiro. No futebol moderno que nós estamos vivendo hoje, são poucos camisa 9 típico, aquele centroavante, aquele homem de área. Eu acho que o Flamengo perde muito com isso, cara, porque tem que ter um cara ali para fazer gol, uma referência, entendeu? Um finalizador, um cara que tem intimidade com o gol. Eu acho que a gente perde muito com a ausência dele, quando ele não está em campo. E, infelizmente, alguns jogos ele atuou e também não foi bem. Aí o Felipe Luiz já não tem muita paciência com ele, né? Já tem que encaixar ele meio que assim, na marra ali no esquema tático que ele entende que é o melhor para o Flamengo, né? E acho que ele não tem a paciência com o Pedro
ele tem com o BH e tem com os jogadores que ele gosta mais, entendeu? Então o Pedro errou, estava mal, ele já tirou. Enquanto em outros ele insiste, entendeu? Então, mas agora vamos torcer para que ele mantenha, né, cara? Acho que agora é reta final de Brasileirão, de Libertadores. Agora mesmo, só mesmo questão de suspensão, ou não está bem fisicamente. Agora eu acho que tem que ser mantido. E ser cobrado, né? Para quando ele fizer essas firulas, perder esses gols que ele andou perdendo aí. Um comentário aqui importante do Evandro aqui. O Pedro coloca medo nos adversários simples, porque eles só precisam, na maioria das vezes, uma oportunidade. E ele ainda fala que agora, quando ele não está em campo, aí o Flamengo não chuta, não tem referência na área e fica só rodando a bola de um lado para o outro e ninguém chuta. É um pouco até do que o Luciano falou, né, cara? A gente perde essa referência lá de como um 9, né, de clássico, um 9 de verdade, um cara de área. E realmente é o que o Evandro está comentando aí. O Luciano falou bem, mais ou menos, exatamente isso, né, cara? E a gente vê que faz realmente falta quando ele não está em campo. O flamenguista, o jogador do Flamengo olha para a área e não tem, às vezes, para quem jogar, aí fica dando aquele chutão pro alto lá para ver o que acontece. Mas não tem a referência física lá que a gente precisa, às vezes, né, o Luciano? É mais ou menos isso que você estava falando, né? Exatamente. Ó, impressionante como o pensamento do Evandro bate coincide com o nosso aqui, hein? Várias coisas que ele posta, que ele coloca ali, e depois a gente fala. Era exatamente o que a gente estava falando aqui, né, Leandinho? Exatamente. É o que a gente está pensando muito parecido. Muito bem colocado pelo Evandro aí. Eu acho que a gente perde muito sem ele. Eu acho que ele tem que ser mantido. Agora, na reta final, não tem como tirá-lo mais, não. Acho que já está claro isso. Aí, se o Felipe Luiz insistir, ele disse na coletiva, né? Quem responde sou eu, quem dá as caras sou eu, depois eu que vou ter que vir aqui me explicar. Então, assim, tudo bem, né? A responsabilidade maior é dele ali, mas ele agora que o Pedro faça parte das convicções dele. Porque, pô, não tem como tirar agora do time mais, não. Nessa reta final, com ele, é o 9. É o verdadeiro 9. Chega de falso 9. Exatamente. Ô, Jonatas. Pode falar, Rodrigão. Não, só esse negócio de convicção. Eu acho assim, o cara tem que ter as convicções dele, beleza. Todo mundo tem que ter, né? Mas, porra, quando ele tá vendo que não tá dando certo, aí ele precisa mudar, cara. Senão aí já vira teimosia, entendeu? Então, assim, eu acho isso. Se o Felipe Luiz tem uma convicção de ter um ataque mais móvel, mais rápido, pô, ele tá vendo assim, quando joga esse ataque, diminui a quantidade de gols, né? Aí, assim, eu acho que você tem que mudar a sua convicção, né? E aí o Pedro, pô, você tem um centroavante como o Pedro, cara, tudo bem, não precisa jogar todos os jogos. Aí, às vezes, pode até rodar o elenco também, mas ele tem que ter um jogo importante igual contra o Palmeiras, eu acho que ele tem que estar, cara. Porque é um cara que mete gol, entendeu? O cara é o nosso goleador, né? Era só isso para complementar aí. Muito bem aí, Rodrigão. Ô, Jonatas, muito aí circulou na internet aí, né, que a equipe do Felipe Luiz estava pretendendo aí ter um salário de 2 milhões, né, e que aí o Flamengo vai tentar negociar e tal, para tentar fechar o contrato dele. Você acha que esse salário é um valor justificável para o Felipe Luiz? Antes de falar aí, se você quer ficar igual o Rodrigão, fazer igual o Rodrigão, curta e compartilha, que vai sair diretamente do sofá e vai vir direto para a live. Opa! Muito bem. Muito bem aí, Jota. Aí tá dando recado. E veio direto do sofá para a live. Muito bem lembrado aí. O Rodrigão estava lá na tranquilidade na casa dele lá. Comentou com a gente aqui. Tá ao vivo aí. Você pode fazer o mesmo, né, ô Jota? Vamos ver se a gente assistindo aí, para a gente bater 650 aí. E pode ser o sorteado, sair do sofá direto para a live. Muito bem. Muito bem. Rapaz, Mas fala aí, Jota. É justificável o valor de 2 milhões? O que você acha, cara? Vamos lá. Vou colocar hoje. Tá picotando, não estou ouvindo. Será que é o fone? Não, já voltou, agora pode falar. Agora foi. Voltou. Eu acho, cara, que 2 milhões para ele hoje, se colocar num histórico da campanha,
né? Você pegar aí um histórico do Felipe Luiz, dos últimos jogos, tudo, é um histórico de um treinador que merece, sim, os 2 milhões. Mas eu acho que está faltando algo a mais ainda. Um tipo de expressão. Eu acho que se morder o Brasileiro e a Libertadores e manter a regularidade que, assim, lógico, né? Se ganhar a Libertadores e o Brasileiro, manteve a regularidade que ele tem. Aí eu acho, sim, plausível uma renovação com ele e ele pedir esse valor. Porque, querendo ou não, por mais que ele seja um cara, assim, dos técnicos brasileiros hoje, né? Lógico, tem o Flamengo em sua mão, uma máquina, mas vários treinadores tiveram o Flamengo, assim, a máquina na mão e não fizeram a engrenagem rodar, entendeu? Então, eu acho que, sim, vai ser plausível se ele, esses 2 últimos títulos aí, campeonatos, né? Pegar o Libertadores e o Brasileiro, eu acho plausível uma renovação que não seja 2 milhões mais próximo disso aí para ele. Eu acho que o Flamengo vai querer sim segurar, porque vai ter mais planejamento, vai ter, com certeza, tipo assim, com certeza, né? Reforço, vários reforços aí, estão falando até não concordo, mas você vê que o Flamengo começa a soltar umas notas assim, nem o Flamengo, né? A mídia, do Gabriel Jesus, ali eu acho que está pedindo muito caro, se for verdade aquilo que saiu, também não vi nada tipo assim, o Flamengo não solta essas coisas, né? Mas muitas coisas assim desse pessoal da internet. Mas o Felipe Luiz, já eu acho que, no meu ponto de vista, não tem que provar mais para ninguém assim, não. Que tem ali o jeito dele, tem um esquema tático dele, mas tem que ganhar os campeonatos, né, cara? Acho que agora ele só ganhando o campeonato que vai ser plausível essa renovação aí com um contrato milionário que ele quer, né? Muito bem, Jonas. Ô, Rodrigão, eu queria fazer uma pergunta para você, que você me fez essa pergunta, eu fiquei pensativo. Agora eu vou devolver para você ao vivo aqui, que o mais engraçado é quando é ao vivo, né? Vamos lá. Se o Felipe Luiz perder as 2 competições, você ainda acha que valeria a pena a renovação de contrato, Rodrigão? Vai, segura essa bomba aí. É difícil você responder isso, porque tem que ver como a forma como você perde. Vamos supor, perde jogando mal, como um vareio. Isso aí pesa, né? Vamos supor, no brasileiro Uma é pontos decisão ruim. corridos, aí depende. Vamos supor, ele perde um título. Ficar falando de perder também é foda, né? Vamos lá. Foda, né? Pô, você lembra um campeonato inglês que teve a Premier League lá, acho que um ano, não lembro qual time ganhou, mas o outro ficou 1 ponto. O segundo ficou, acho que foi até o Liverpool. Tipo, os dois tiveram pontuação altíssima. Só que, pô, eu acho que um ficou com 90, o outro 89. O segundo fez a melhor campanha da história, mas ficou em segundo. Então tem isso também, às vezes. Vamos supor, o Flamengo ganha amanhã. Aliás, é domingo. Domingo, né? Aí os dois empatam. Aí, vamos supor, os dois ganham tudo. O Palmeiras é campeão. Pô, mas aí, como é que você vai falar que... Né? Se os dois ganham tudo até o final, o Palmeiras ainda vai manter uma... Assim, não vai acontecer isso, porque os dois vão perder ponto ali. Eu acho que é muito difícil. Mas, vamos supor, acaba empatado os dois, mas perde ali pelo número de vitórias. Aí, assim, não tem como você falar que o trabalho foi ruim. E tem a questão do mata-mata, né? Mas eu acho que ele pedir esse valor aí, eu acho que ele tem que ganhar título. Pelo menos um. Pelo menos um. Entendeu? Agora, se ele ganhar os dois, aí ele muda de patamar mesmo. Aí muda. E aí, pô, ele vai ter uma Copa do Brasil, vou nem contar estadual, né? Uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Brasileiro. Aí ele vai estar, pô, ele vai ter ganho até mais que o Jorge Jesus, né? Aí eu acho assim, se ele ganhar título, vai fortalecer até a carreira dele, né? Até o trabalho dele para o ano que vem. Porque se ele perde os 2 títulos, ele já entra meio pressionado no ano que vem. Mesmo o Flamengo querendo manter um técnico a longo prazo, né? O Flamengo tem essa ideia de manter a longo prazo, né? E o Flamengo, pelo jeito, pelo que a gente vê, confia no trabalho do Felipe Luiz.
Mas, assim, a torcida já tem gente que critica. Por exemplo, eu critico ele, mas não para demitir. Assim, eu não acho que tem que demitir, né? Não é, mas assim, eu acho que ele tem algumas coisas que pode melhorar, eu acho que vai melhorar, que é um cara novo, ainda está pegando experiência, ele vai melhorar nisso. Agora, já tem gente já querendo, parte da torcida já querendo que, né, que seja demitido. Eu acho que não é para isso também. Então, eu acho que é difícil, cara. Eu só acho que uma única certeza que eu tenho nesse assunto é que eu acho que não era para estar conversando isso agora. Entendeu? Eu acho que fora de Esperar hora. os resultados, né? Ué, tem que esperar um Resultado que eu pouquinho, acho pelo menos ver justo. assim, pô, foi para final, Libertadores, pô, o cara foi para final, entendeu? Aí é um jogo só, tudo pode acontecer. O cara foi para final, entendeu? E tá disputando o Brasileirão ali, tá, né? Tem chance de ser campeão. Aí é diferente, entendeu? Aí, pô, vai conversar isso agora e, pô, não sabe nem se o Racing, não sabe nem se a gente vai passar pelo Racing, entendeu? É um jogo perigoso, entendeu? Então, assim, espera um pouquinho mais, espera pelo menos ver se vai para a final, aí depois começa a conversar, entendeu? Aí eu acho que foi meio fora de hora aí do Flamengo, não é um momento, assim, eu acho que tira até o foco um pouco. Acho que poderia ter conversado isso mais para frente. Então, a minha resposta, Andy, fiquei bem em cima do muro, assim. Cara, eu acho que No ao depende vivo é de rabo, né? como o time, se o time tá jogando bem, porra, aí o adversário, mesmo assim, o adversário conseguiu superar, foi melhor que você, mas você está bem, pô, aí eu acho que aí é questão de analisar o trabalho. O cara perdeu, mas o time dele está jogando bem, mas o outro foi melhor. Agora, aí, pô, cai de produção, começa a perder. Por exemplo, ontem a gente ganhou, mas o time deu uma queda ali. Agora teve um tempo ali de trabalho, né? Teve uma semana e o time já voltou melhor. Então vamos ver como é que termina o campeonato, né? Eu acho assim, ganhou um título, aí eu acho que tem que renovar, Ô, Rodrigo, então, né? igual, Não importa se for brasileiro ou Libertadores, se ganhou, eu acho que aí renova. Agora, teve a perdeu dois, aí conversa aí. aí tem que analisar. Eu acho que tem que analisar com calma. Entendi, Igual, teve a Rodrigão. conversa Fala aí, do. João. Você queria falar aí? Fala aí, João. Não, é um assunto importante. Tipo assim, vocês dois tiveram uma conversa particular, né? Aí você falou, no ao vivo é outra coisa. E interessante. A pergunta que eu deixo no ar também para os três aí, para o chat. Será que vale mesmo ele com a campanha? Tipo assim, se você parar para pensar, uma campanha dele que ele está fazendo no Flamengo aí é uma campanha de um treinador que merece sim o seu valor. Merece sim ter uma valorização. Mas e aí? Se no final da temporada a gente não tivesse não ter ganho nenhum título, questão que eu digo dos dois que faltam, né? Que é o Brasileiro e a Libertadores. E aí, será que o Flamengo ou a própria torcida apoiaria? É uma pergunta tipo assim, eu até entendo o Rodrigo, agora eu fico meio em cima do muro. Realmente, porque se hoje, se eu tivesse o poder, o cara fala assim, ó, Felipe Luiz precisa renovar com ele. Mostra os números do Felipe Luiz. Os números estão aqui. Qual é a campanha do Felipe Luiz? A campanha está aqui. Cara, é plausível que alguém vai chegar lá, vai dar a caneta e falar assim, ó, toma aqui. Mas aí, o que importa para a torcida, o que importa para o clube agora é o quê? Esses resultados, sem chegar no final da linha e não ter uma Libertadores, nenhum brasileiro? E aí, será que vale a pena? Aí fica aquilo que o Rodrigo falou, né? Fico em cima do muro. E realmente é o que vai dar aquele debate legal, que uns vão apoiar, outros não, entendeu? Porque hoje eu acho sim que ele merece. Hoje, se você olhar a campanha, tudo do Felipe Luiz, o que ele tem feito no Flamengo, tempo do jogo de ontem para trás, vale sim. Mas o que importa, principalmente, o que eu quero é que o final da temporada agora é o Brasileiro Libertadores. É isso que vai importar para mim, para o torcedor, acho que o próprio Flamengo também. Não vai querer ver uma campanha linda dele e não ter ganho assim, acho que foi os dois principais, assim, tipo, título que o Flamengo quer na temporada. Então é uma coisa, concordo com o Rodrigo na questão de ficar em cima do muro.
Eu também acho que o Rodrigão, que não era o momento para o Flamengo e para o staff do Felipe Luiz tentar discutir esse tipo de coisa agora no meio de um jogo importante, né? As prévias de um jogo importante, já passou do Botafogo, que foi importante, agora do Palmeiras ainda vem o Racing. Tipo assim, uma sequência aí de jogos, o Flamengo tem que se concentrar ao máximo e ficam tentando aí tentar resolver coisa de salário, de renovação. Realmente tem que esperar o trabalho concluir, né? Até as partes finais aí das competições, para depois ter um retorno e essa conversa ser uma conversa mais assim, objetiva, né? O Rodrigo, você queria falar também, continuar? Não, o Luciano quer falar também? Só queria complementar, só uma situação que o Jonas falou, eu queria complementar também. Eu acho que assim, deveria renovar também por um motivo. Quem vai botar também no lugar? Teria que botar um cara melhor. É difícil achar também. Quem está disponível aí, sabe? É difícil achar um cara que você chega e o Felipe Luiz não renovou, mas esse cara, é um técnico melhor. É um técnico mais experiente, um técnico tipo um Jorge Jesus, sabe? Sei lá, aquele que passou pelo Botafogo ano passado, eu acho esse cara bom técnico. Próprio técnico do Cruzeiro. Não estou dizendo que são melhores que o Felipe Luiz, não, mas sim, é um cara que vai ser, esse cara pode dar conta do recado. Mas assim, ninguém está disponível aí também. Então tem isso também. Eu acho por isso que o Flamengo quer renovar, né? Porque confia no trabalho dele. Né? Isso aí. Bem, vai lá, Luciano, pode falar. Em relação ao Flamengo está discutindo agora sobre essa renovação do Felipe Luiz, é porque o contrato dele já se encerra agora em dezembro, né? Então isso tem que ser tratado com uma certa antecedência. Tá certo que coincide aí com esse período aí que o Flamengo vai ter jogos decisivos aí, né, para a definição da nossa temporada, mas assim, o contrato já se encerra em dezembro. O Felipe Luiz com certeza tem sondagem já de outros clubes, de clubes do exterior. O próprio Fenerbahçe da Turquia já ofereceu para ele uma grana alta, agora uns dias atrás. Quer dizer, o Flamengo quer se antecipar e já renovar esse contrato. Aí agora a gente discutir, mas aí tem que esperar ele ganhar e tal. Assim, como o Rodrigo disse, às vezes o cara faz um depende da forma que se perde, inclusive até da forma que se ganha, né? Porque o Dorival ganhou e também não foi renovado o contrato dele. Né? Então, assim, tudo depende da forma como o time vai jogar, essa temporada. Mas, assim, cara, lembrando assim, a minha opinião é que ninguém tem obrigação de vencer. Isso não existe. Né? Assim, claro, o Flamengo tem estrutura suficiente, jogadores, todo o aparato para sempre brigar, para estar sempre ali brigando, sempre disputando os títulos. Agora, você falar assim, não, tem obrigação de vencer. Depende também dos adversários. Né, está disputando com o Palmeiras, que apesar dos erros de arbitragem da CBF parecer demonstrar que quer que os campeões sejam eles, eles querem o Palmeiras. O Palmeiras tem estrutura, o Palmeiras tem jogadores, o Palmeiras tem elenco, quer dizer, eles têm as qualidades deles, eles são equipes fortes. O Cruzeiro tem camisa, tem tradição, o Botafogo tem um elenco caríssimo, foi um dos clubes que mais no ano no Brasil, né, tem jogadores caros também, o elenco caro, quer dizer, é meio difícil ter obrigação de vencer. É complicado. Na Libertadores, a gente vai enfrentar adversários que, de repente, não tem a grana que o Flamengo tem hoje, a estrutura que o Flamengo tem hoje, os jogadores que o Flamengo tem hoje. Mas são clubes que têm tradição, têm peso, têm camisa, têm tradição no continente sul-americano. Então, quer dizer, tudo isso tem um peso também. Não é só assim, tem obrigação de vencer. Vencer é bem complicado. Tem obrigação sempre bem. Então, está sempre brigando no topo. E, claro, a gente quer que vença, a gente espera que vença, né? E torce para que isso aconteça. Com certeza, Luciano. Oi, Luciano, eu vou passar para o Jonas aí, mas fala rapidinho, Rodrigão. Não, só que o Luciano falou, eu concordo com ele. Eu acho assim, não tem obrigação, nem Flamengo nem Palmeiras tem essa obrigação, mas quem perder, se um desses dois perder os dois títulos, vai ser muito peso, muito pesado, sabe? Porque são times que investiram para ser campeão, assim. Então, acho que vai pesar muito pro ano que vem, sabe? Até, por exemplo, o Abel, ele está há muito tempo lá, e tem um desgaste já do tempo. Por mais que o cara faça bons trabalhos, já tem aquele desgaste, né? Então, assim, você já começa 2026 já com aquele peso, né? Então, assim, se
vamos supor, se um ganha um título, o outro já dá uma amenizada. Os dois lados. Vai falar assim, estão dividindo os títulos. Então, assim, não vai ser... A não ser uma derrota no final, né? Por exemplo, se os dois se encontrarem, eu acho que pesa mais para o Flamengo. Porque já perdeu lá em 2021. Então, pesaria, mesmo sendo campeão brasileiro, Sim. eu acho que teria um peso. Teria um peso para o Flamengo. O Palmeiras, ele pode chegar, não, já está 1-1 agora. A gente ganhou lá, vocês ganharam agora, beleza, entendeu? 1-1. Agora, o Flamengo pesaria mais. A gente tem que ser realista aí. Tá todo mundo aí pensando nisso aí, nessa final, né, cara? Se possível final, né? Verdade. Ô, Jonas, só um minutinho aí, igual o João Kleber. Daqui a pouco eu já passo para você. Vou ler só o comentário da galera que chegou aqui. A galera que está chegando aí, obrigado pela participação sempre no chat aí. É importante a participação de vocês. Peço que vocês também, se puderem compartilhar nossa live, é muito importante. Clicar lá, né? Isso é bom também. E se não seguir o canal também, se inscrever no canal lá, que também é bom para a gente aqui. E você vai sempre receber notificação quando a gente entrar online aí, né? O Evandro, ele fala aqui, o Felipe responde, mas o ruim é que nós, torcedores, é que sofremos com essas escolhas dele. Se tem um 9 de origem, não precisa de um falso lá. Pode até testar, se der errado, volta ao normal. Ele está complemento aqui. Até se não ganhar nada, ainda teria dúvidas. Muito estável os jogos dele, complicado, não está passando muita segurança. Eu não sei explicar. Sei que tem bastante vitória, mas na maioria não convence. É isso aí, importante. O Jonas já vai comentar isso aí. E a gente tem também aqui a participação do nosso amigo Jailton, ele voltou novamente aí. Lembra dele, Luciano? Jailton, boa noite a todos. Saudações. Lembro, Jailton. Like amassado. Fala aí, Luciano. O Jailton de Arapiraca. Grande Jailton está de volta com a gente aí. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Boa noite, Jailton. Seja bem-vindo aí novamente à nossa live aí. A gente tem também aqui o Neumar, mais uma vez também bem-vindo, Neumar. Obrigado pela participação. Ele manda boa noite. Sábado temos que vencer se quisermos ser campeões. Ele mesmo se corrige, né? O jogo é domingo. É isso aí, Neumar. Domingo a gente tem que realmente vencer. Palmeiras é jogo importante, 3 pontos que vão ser, assim, cruciais para essa nossa reviravolta no campeonato para tentar buscar a liderança. Agora sim, Jonas, vamos lá, Jonas. Seu comentário, querido, vai lá. O Luciano meio que pontuou bem, que é dezembro, né? Por isso que as negociações estão surgindo agora. E os 2 pontos, voltando no que o Rodrigo falou, e o Luciano também. Vamos lá. Se chegar igual está chegando proposta para ele, será que ele também não pode chegar na mesa do Flamengo e falar, estou chegando proposta para mim, quero que vocês resolvam minha vida, meu contrato vai até dezembro. E aí? Pode ser por isso também que as negociações estão andando agora. E outra, o cara também tem o argumento dele. Chega na mesa ali, fala, quero isso, vamos renovar, quero ficar. O Flamengo também tem que escolher, né, se ele quer ficar, se ele vai ficar ou não, mas eu acho que o Flamengo também quer, se tiver um acordo ali. Então, o que acontece? Nesse meio termo aí que o que aconteceu nesse ano, ele tem uma inúmera justificativa para ficar e pedir o que quer, entendeu? Mas, como eu falei, daqui para frente é outra história. Mas se parar e olhar para trás, sim, ele tem o poder de falar isso. Porque ele mesmo pode falar, calma aí, meus números são esses. Mas alguém justifica. Tipo assim, diretoria falar, mas isso não está em um acordo, tal, esse imbróglio que dá. Ele pode ter a justificativa dele. Falar, mas calma aí, olha daqui para trás o que eu fiz. Olha a minha campanha. Olha como está sendo tudo. Aí ele pode ser isso também, joga na mesa. Aí já vai outra questão que o Luciano falou. Final de dezembro, que eu acho que vence, né? Coisa dele. Então, e aí? Será que ele já não recebeu sondagens, tipo, pessoal oferecendo dinheiro? Será que não usou isso daí também? Falou, estão me oferecendo isso, tal, eu quero ficar, eu quero fazer história, quero... Igual como ele sempre fala, né? Que ele quer fazer história, ele não quer só passagem, ele vai continuar, tipo assim, querer, tipo assim, fazer história e aprender mais ainda o que é amar, o que é ser Flamengo. Isso mesmo ele fala nas coletivas e tudo. Então, é esse ponto que eu ia falar, o Luciano pontuou muito bem, que eu acho que a gente meio que esqueceu,
que as conversas estão andando agora é por causa que vem esse contrato dele. Então, ressaltando assim, né? Porque alguém fala, pô, mas só tá tendo essas conversas agora por causa do contrato. E realmente, o Luciano lembrou muito bem, e era mais ou menos isso que eu queria falar, que esses assuntos agora que rolam é por causa do contrato dele, que em dezembro está se encerrando. Muito bem, João. Então, a gente torce aí que o Felipe Luiz consiga, né, os objetivos dele, né, que agora, no momento, é ganhar as duas competições, né, o Brasileiro e a Libertadores. Oi, Luciano. Em relação aos valores, 2 milhões e tal, o Vitor Pereira ganhava isso, ou quase isso. Quer dizer, será que ele está pedindo tão absurdo assim? E igual o Rodrigo também lembrou, né, em relação... Não renova com ele, vai trazer quem? Será que vai fazer um trabalho melhor do que o dele? Qual brasileiro hoje melhor do que ele? Aí vai ter que trazer um treinador estrangeiro. Quem seria esse estrangeiro? E nenhum estrangeiro vai vir para ganhar menos de 2 milhões. Então, tudo isso aí tem que ser pesado. E até porque também, né, Luciano, sendo um estrangeiro, dependendo do estrangeiro que for, demora um pouquinho a adaptação dele no país, né, cara? Às vezes não é tão fácil também chegar, mesmo sendo treinador. Você citou aí o nosso amigo Vitor Pereira lá, os outros, teve o Paulo, português lá também, que veio, não se adaptou legal, e tiveram outros técnicos também que demoraram a tentar alguma coisa, mas a gente vê que, além disso, como o Rodrigão falou, quem vai botar no lugar? Né? Você vai trocar o Felipe Luiz e vai trazer quem? Vai estar, de repente, o Jorge Jesus vai estar disponível, é outra história. Agora, não tendo ninguém... Andinho, pode falar, Rodrigão. Também depende, sim. Até o que ele vai pedir também, ou o que ele já pediu, né? Depende também do final da temporada, né? Uma coisa ele pedir, ele pode chegar grandão, falou, ganhei 2 títulos, 2 títulos mais importantes, ou então ganhei o brasileiro, que não ganhava desde 2020, ou então sou o tetra da Libertadores, ganhei a Libertadores. Então, assim, agora, se ele chegar, não ganhei nada, pedir 2 milhões também, aí também eu acho que... Então, assim, tudo depende do final da temporada, né? Bem lembrado, né, Rodrigão? Ele vai ter o que argumentar, né? Se ele tiver realmente vencido as 2 competições. Agora, se chegar lá, né? Deu melhor acontecer, mas perdendo as 2 competições, ele realmente não vai ter tanta força para chegar mais ganhando, não. Aí o Flamengo vai, já usou o argumento. O Flamengo vai bater o pau na mesa e vai, né, cantar mais alto. O Luciano, Flamengo pode falar, ele pode falar, eu quero a sua permanência, mas, a gente não ganhou, batendo na madeira aqui, não ganhamos o título, assim, a gente quer a sua permanência, a gente oferece X, a gente acredita no seu trabalho. Agora, outro cenário, ele ganha com 2 títulos, brasileiro, Libertadores, o cara fica grandão, entendeu? Aí o cara vai pedir mesmo, né? Porque eu não sei onde que eu vi isso, que o salário dele não é ainda tão valorizado, porque ele veio da base, não é assim, não é um salário dos técnicos aí. O Spindle. Ficou aqui, o que o Luciano falou? Uma entrevista do Spindle falando que quando foram subir ele da base para o profissional, para ser treinador, o Felipe Luiz disse: o que vocês colocarem aí, acho que foi isso que eu vi. Entendeu? Então o salário dele é baixo profissional. Agora que ele está. Vai cobrar um valor maior, uma valorização maior. Para ele também, acho que é preferível ficar no Flamengo do que ir para um time periférico da Europa. Eu acho que nem ele quer isso. Ele não quer, já demonstrou assim. Fenerbahçe é até um time importante da Turquia. Você vê, ele não quis nem o Fenerbahçe. Né? Então, assim, eu acho que ele só sairia mesmo para ir para o Atlético Madrid. E eu não vejo ele também pegando um time top da Europa. Eu não vejo. Não vejo, porque eles não olham. Eu acho que o único time que olharia o Felipe Luiz é o Atlético de Madrid. Assim, de cara. Agora, se ele for para o Atlético de Madrid e arrebentar lá, aí outros times podem querer. Mas, Rodrigão, é o que eu estou falando, a campanha dele, se você parar para pensar, a campanha do Felipe Luiz é muito boa no Flamengo. Eu acho que tem o ponto fora da curva que está sendo o Palmeiras, com esses roubos dele aí. Mas, cara,
uma campanha muito fora da curva, se você parar para pensar. Não, a pontuação é altíssima, cara. Entendeu? Os dois times estão com a pontuação muito alta. Você reparar, eu acho que é isso, né? Tem que até olhar aqui. Não sei se eu vi errado. Mas mesmo o Palmeiras, igual, nesses 2 últimos jogos, 3 jogos aí, goleando, 4, 5-1, o Flamengo ainda tem saldo de gol maior, cara. É coisa incrível. Eu acho que é isso. Se tiver aberto aí, Andy, eu não vou conseguir abrir, não, que eu tô logado aqui. Consegui abrir a tabela, mas eu acho que é isso, cara. Se eu não me engano. Então, olha, eu acho que tomou 4 gols. Não é alguma coisa assim? Vou tentar ver aqui. Olha aí, só dá uma olhadinha para mim. Não sei se eu ouvi errado, mas é uma coisa absurda, cara. O que você... É o que, Jonas? O saldo de gol, gol você quer que olhe? é maior, não é? O do Flamengo... o Flamengo está com... E a defesa aqui. Também. 40 de saldo e o Palmeiras 28. Aí, e olha que o saldo, Palmeiras, né? tem, acho que 3 jogos já goleando 4, 5 É que assim, o que está fazendo a diferença aqui, por exemplo, o ataque do Flamengo fez 53 gols, o Palmeiras fez 51. O Palmeiras encostou bem. Só que, porra, a defesa, o Flamengo tomou 13 gols só, o Palmeiras 23. Aí. Entendeu? Então, aí que é a diferença. Felipe Luiz, no que você falou, ele tem argumento, cara. A campanha dele é boa, por isso que eu acho que lá fora ele pode estar sendo bem visto assim nessa questão. Porque eu acho que o outro clube que contrata, lógico, eles preferem pessoas, tipo assim, técnicos que são vitoriosos, né? Mas só que, poxa, pega o Felipe Luiz aí com uma campanha dessa, igual o Luciano citou, o Fenerbahçe, esses times aí, querendo ou não, olha praticamente o histórico. Porque se você pegar não ganhou o título por quê? Não ganhou porque teve um erro de hábito, ou um jogador foi expulso e complicou a partida, ou foi um gol contra, entendeu? Chega ali, para quem vai contratar o treinador, isso fica na balança. Para nós, torcedor, e para a gente do clube, não. A gente quer e vai ser criticado, a gente não vai querer ele mais no clube. Mas para quem vai contratar, vai ver os números dele. Se aconteceu no clube que ele estava, se teve um deslize numa final, 2 jogos que, por algum erro, ele perdeu um campeonato, o time não, tipo assim, quem vai contratar, eu acho que não vê isso, não. Acho que vê o histórico e a campanha. Muito bem, João, rapaziada. Bom, aí o tópico do Felipe Luiz praticamente encerrado aí, né? A gente vê com as suas convicções, se merece renovação ou não. Assista aí sempre nossa live, que a gente discute aqui ao vivo e também participe quando achar necessário, que é muito importante.